Todos os dias chegam mais e mais processos nas varas federais por todo o Brasil. Nas varas cíveis, por exemplo, são julgados os processos em que sejam autores, réus, assistentes ou opoentes à União, às autarquias federais e às empresas públicas federais, dentre outros. Já as varas agrárias são especializadas em resolver conflitos fundiários. Instituídas em 2004 com a reforma do Judiciário, essas varas têm competência exclusiva para atuar em processos referentes a questões agrárias. Conheça um pouco mais sobre elas na reportagem. As varas cíveis cuidam das matérias cíveis. Essas varas têm como regra julgar matérias de direito administrativo, direito tributário, além de toda matéria não incluída nas varas especializadas. É aquilo que se chama no vocabulário jurídico de varas de competência residual. As varas cíveis, naturalmente julgam todas as demais causas que não estão adstritas a uma competência específica. Então nós temos varas criminais, varas de execução fiscal, juizados especiais e normalmente se imputa às varas cíveis toda a matéria residual, ou seja, tudo aquilo que não se encaixa nas varas especializadas. Vara cível não cuida de nada relacionado à previdência social, sistema financeiro de habitação e os casos específicos de juizados especiais federais cíveis. Uma causa superior a 60 salários mínimos, por exemplo, não vai para a vara cível. Em geral, os processos que chegam a essas varas têm como partes a União, a Caixa Econômica Federal, o Banco Central, o INSS e o INCRA. Comum trazerem questões também de interesse de servidores públicos, conselhos de profissões regulamentadas, habeas data e mandado de segurança. É aqui, nessas varas, que são julgadas as ações de improbidade administrativa, que cuidam, em regra, dos desvios envolvendo o poder público, bem como as chamadas ações civis públicas e ações populares. Normalmente o poder público é réu, na vara civil, mas nada impede que a União, por exemplo, a principal entidade, ajuize uma ação na vara civil, uma ação possessória, ou mesmo uma ação de civil pública. O Ministério Público também é muito comum ajuizar esse tipo de ação nas varas cíveis. Mas, em regra, são pessoas físicas e pessoas jurídicas que demandam em face do poder público. Todos os dias chegam processos que trazem relatos de pedidos de medicamentos ou de pessoas que recorrem ao judiciário para conseguir leitos nas UTIs e garantir acesso a alguns tratamentos específicos. Tem até solicitação para garantir uma cirurgia em hospital no Brasil e fora do país. Hoje é um dos grandes problemas que nós temos, não só na Justiça Federal, mas também na Justiça Estadual, que é a concessão de liminares, principalmente para que as pessoas sejam internadas em UTIs. Agora, veja que dificuldade. Muitas das vezes não há vagas. E, mesmo assim, a parte procura a justiça para que o juiz conceda um provimento a fim de que a internação se dê. E, ao mesmo tempo, o médico fica em uma situação difícil, porque como ele vai fazer se ele não possui leitos para a internação daquela pessoa? Uma rotina que exige um olhar ainda mais apurado, mais equilíbrio na hora de decidir. Lidar com vidas é algo assim, extremamente delicado, principalmente nessas horas em que o juiz defere a liminar e não há vagas para a internação da pessoa. Um país de grande extensão. É terra para todo lado. E quantas vezes os noticiários divulgam brigas na justiça por conta de desapropriação de terra, por interesse social, para fins de reforma agrária. Esse tipo de assunto tramita nas varas federais agrárias. São, em geral, ações propostas pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Tem um detalhe: o primeiro Tribunal Regional Federal a ter esse tipo de vara no Brasil foi o da 4ª Região, TRF4, com sede em Porto Alegre, mas que abrange, além do Rio Grande do Sul, o Paraná e Santa Catarina.
a competência para julgar a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Essa é a desapropriação-sanção para aquele que não cumpre a sua função social da propriedade. Aí o INCRA vai lá, faz a desapropriação e no processo se discute o preço, se discute como vai ser pago o valor para essa desapropriação-sanção, cujas terras vão ser direcionadas aos programas de reforma agrária. Terra tem a ver com meio ambiente. São questões interligadas, mas que na Justiça Federal são tratadas de acordo com suas especificidades. As varas ambientais surgiram para garantir um olhar mais apurado a respeito desse assunto. Considero fundamental esse fenômeno de especialização de varas. Em relação ao direito ambiental, normalmente nós temos muitas lides complexas que atingem um plexo muito grande de interesse, são chamados hard cases ou casos difíceis. E é importante que tenhamos um magistrado acostumado a lidar diariamente com esse tipo de questão. Em 2010, o CJF, Conselho da Justiça Federal, aprovou a distribuição de 230 varas federais em todo o país. Dessas, 46 são especializadas em questões ambientais. Por conta da demanda social e da necessidade de se preservar o meio ambiente, os locais escolhidos para funcionamento foram Manaus, no Amazonas, Belém, no Pará, Porto Velho, em Rondônia e São Luís, no Maranhão. E como é o olhar do magistrado que atua em defesa do meio ambiente, da preservação e do ressarcimento dos prejuízos causados? O olhar do magistrado ele varia até conforme a região em que ele atua, mas, por exemplo, o juiz ambiental na Amazônia, ele passa a ficar acostumado com aquilo que acontece, os problemas de deficiência de fiscalização, os problemas de desmatamento, uso inadequado do fogo. Então, eu considero que a utilização de juízes em várias especializadas, a atuação de juízes em várias especializadas do meio ambiente, ela é apta a concretizar o paradigma estabelecido no artigo 225 da Constituição, que é o Estatuto Constitucional da Causa Ecológica.